Durante décadas, muitos atores portugueses viveram sob os holofotes, mas longe da verdadeira liberdade de serem quem realmente eram. Numa época em que a pressão social e o medo do julgamento podiam destruir carreiras, alguns escolheram manter em segredo uma parte importante das suas vidas. Neste vídeo vamos conhecer 11 atores portugueses que, segundo relatos, testemunhos e revelações posteriores, esconderam a sua homossexualidade durante anos, enquanto enfrentavam um José Raposo. José Raposo é um dos atores mais conhecidos e respeitados de Portugal, com uma carreira que atravessa várias décadas no teatro, na televisão e no cinema. Durante grande parte da sua vida pública, o ator foi conhecido sobretudo pelo seu talento, pelo seu humor e pela sua capacidade de interpretar personagens memoráveis. No entanto, poucos imaginavam que existiam aspectos profundamente pessoais da sua identidade que permaneceriam longe dos holofotes durante muitos anos. Nascido em Lisboa, José Raposo começou a destacar-se ainda jovem no mundo artístico. Com o passar dos anos, tornou-se uma presença constante em novelas, séries e produções teatrais, conquistando o carinho do público português. Como muitas figuras públicas da sua geração, cresceu numa sociedade em que falar abertamente sobre orientação sexual era um tema delicado e frequentemente rodeado de preconceitos. Ao longo da sua carreira, Raposo manteve a sua vida privada relativamente discreta. Embora fosse frequentemente alvo da curiosidade da imprensa, evitava transformar assuntos pessoais em tema de debate público. Essa postura alimentou especulações durante anos, mas o ator preferiu sempre que a atenção permanecesse centrada no seu trabalho e não na sua vida íntima. Com o passar do tempo, José Raposo falou publicamente sobre diferentes aspectos da sua identidade e das suas experiências pessoais, demonstrando uma sinceridade que surpreendeu muitos admiradores. As suas declarações contribuíram para uma discussão mais aberta sobre diversidade e aceitação em Portugal, especialmente entre figuras do meio artístico. A sua história reflete uma realidade vivida por muitos artistas da sua geração. A necessidade de equilibrar a vida pessoal com as exigências de uma carreira pública, num período em que a sociedade era muito menos tolerante do que é hoje. Apesar dos desafios, José Raposo continua a ser admirado não apenas pelo seu talento, mas também pela coragem de abordar temas que durante muito tempo permaneceram escondidos. 2. António Variações. António Variações continua a ser uma das figuras mais fascinantes e enigmáticas da cultura portuguesa. Cantor, compositor e intérprete absolutamente único, revolucionou a música nacional no início da década de 1980 com uma imagem ousada e um estilo que desafiava todas as convenções da época. No entanto, por trás do sucesso crescente e da personalidade extravagante, existia uma vida pessoal que raramente era discutida abertamente em público. Nascido em Amares, no norte de Portugal, António Joaquim Rodrigues Ribeiro cresceu num ambiente tradicional e conservador. Antes de alcançar a fama, trabalhou em diversas profissões e chegou a viver em vários países europeus. Essas experiências tiveram um impacto profundo na sua visão do mundo e ajudaram a moldar a personalidade artística que mais tarde encantaria milhares de portugueses. Quando surgiu no panorama musical, a sua aparência chamou imediatamente a atenção. O cabelo, as roupas, os gestos e a forma de se apresentar em palco eram radicalmente diferentes daquilo a que o público estava habituado. Embora muitos comentassem a sua imagem e a sua vida privada, António Variações raramente respondia diretamente às especulações. Preferia expressar-se através da música, deixando que as suas canções falassem por si. Numa época em que a homossexualidade era ainda um tema rodeado de preconceitos e silêncio, o cantor optou por manter uma grande parte da sua vida afetiva longe da atenção mediática. Amigos próximos e pessoas do seu círculo pessoal conheciam melhor a sua realidade, mas o artista nunca transformou esse assunto num elemento central da sua carreira pública. Após a sua morte prematura em 1984, o interesse pela sua vida aumentou significativamente. Com o passar dos anos, surgiram mais testemunhos e análises sobre a sua trajetória pessoal, contribuindo para uma compreensão mais ampla da sua identidade. Hoje, António Variações é lembrado não apenas como um músico revolucionário, mas também como um símbolo de individualidade, liberdade e autenticidade, numa época em que ser diferente exigia uma enorme coragem. 3. Abel Dias. Abel Dias foi durante muitos anos um rosto familiar da televisão portuguesa, construindo uma carreira sólida como ator, apresentador e comunicador.
conhecido pelo seu profissionalismo e pela facilidade com que conquistava o público, tornou-se uma figura respeitada no mundo do entretenimento. No entanto, por trás da imagem cuidadosamente preservada perante as câmaras, existiam aspectos da sua vida pessoal que permaneceram discretos durante grande parte da sua trajetória. Nascido em Lisboa, Abel Dias iniciou a sua carreira artística ainda jovem e rapidamente encontrou espaço na televisão portuguesa. A sua simpatia natural, combinada com talento e versatilidade, abriu-lhe portas em diferentes áreas do espetáculo. Ao longo dos anos, participou em programas de grande audiência e consolidou uma reputação positiva junto dos colegas e dos espectadores. Durante as décadas em que desenvolveu a sua carreira, Portugal atravessava profundas mudanças sociais, mas muitos temas relacionados com a orientação sexual continuavam a ser tratados com cautela. Para figuras públicas, especialmente aquelas que dependiam da popularidade junto do grande público, a exposição da vida privada podia representar riscos profissionais significativos. Por essa razão, Abel Dias optou durante muito tempo por manter os detalhes da sua vida afetiva longe da atenção midiática. Embora existissem rumores ocasionais, o apresentador evitava alimentar especulações e concentrava-se no trabalho. A sua postura discreta refletia uma realidade comum entre muitos artistas da sua geração, que preferiam proteger a sua intimidade num contexto social ainda marcado por preconceitos. Com o passar dos anos, a sociedade portuguesa tornou-se mais aberta e tolerante, permitindo conversas mais francas sobre identidade e orientação sexual. Nesse ambiente mais inclusivo, diferentes aspectos da vida pessoal de Abel Dias passaram a ser discutidos com maior naturalidade, sem o peso que teriam décadas antes. A sua história representa o percurso de muitos profissionais do entretenimento que viveram entre a necessidade de preservar a privacidade e o desejo de serem plenamente autênticos. Hoje, Abel Dias é recordado pelo seu contributo para a televisão portuguesa e pela elegância com que sempre geriu a sua vida pública e pessoal. 4. Carlos Castro. Carlos Castro foi uma das personalidades mais conhecidas e controversas do universo social e mediático português. Embora não tenha construído uma carreira tradicional como ator, tornou-se uma figura constante nos meios de comunicação, especialmente devido às suas ligações ao mundo das celebridades, da televisão e do entretenimento. Durante décadas, a sua vida esteve rodeada de curiosidade, especulação e atenção pública. Nascido em Lisboa, Carlos Castro começou por ganhar notoriedade como cronista social, acompanhando de perto a vida das figuras mais famosas de Portugal. O seu conhecimento dos bastidores do espetáculo e a sua personalidade forte transformaram-no numa presença frequente em programas de televisão, entrevistas e eventos sociais. Poucas pessoas conheciam tão bem os segredos do mundo artístico português quanto ele. Apesar da sua enorme visibilidade, houve períodos da sua vida em que certos aspectos da sua orientação sexual não eram discutidos abertamente nos meios de comunicação. Nas décadas em que iniciou a sua carreira, a sociedade portuguesa era muito mais conservadora do que atualmente, e muitas figuras públicas preferiam evitar declarações que pudessem gerar polémica ou afetar a sua posição profissional. Ao longo dos anos, Carlos Castro tornou-se progressivamente mais aberto em relação à sua identidade e às suas relações pessoais. A sua postura direta e a falta de receio em abordar temas considerados sensíveis fizeram dele uma figura singular na televisão portuguesa. Enquanto muitos optavam pelo silêncio, ele passou a falar de forma mais franca sobre a sua vida, tornando-se um dos rostos mais conhecidos da comunidade LGBT em Portugal. A sua vida esteve frequentemente no centro das manchetes, tanto por motivos profissionais como pessoais. No entanto, independentemente das controvérsias que o acompanharam, é inegável que Carlos Castro desempenhou um papel importante na normalização de conversas sobre a orientação sexual no espaço mediático português. A sua trajetória demonstra como os tempos mudaram ao longo das décadas. Aquilo que em determinada época era mantido longe do olhar público tornou-se, mais tarde, um tema discutido de forma muito mais aberta, refletindo a evolução da sociedade portuguesa e da própria indústria do entretenimento. Segue o próximo segmento do roteiro. 5. Cláudio Ramos. Cláudio Ramos é uma das personalidades televisivas mais reconhecidas de Portugal. Ao longo de décadas de carreira, construiu uma imagem pública baseada na espontaneidade, no humor e na capacidade de comunicar com diferentes tipos de público.
No entanto, a sua trajetória também reflete os desafios enfrentados por muitas figuras públicas que cresceram numa época em que falar abertamente sobre orientação sexual não era algo simples. Nascida em Alentejo, Cláudio Ramos começou a trabalhar nos meios de comunicação ainda jovem. Com dedicação e persistência, conseguiu conquistar espaço na televisão portuguesa, tornando-se comentador, cronista e mais tarde apresentador de programas de grande audiência. A sua popularidade cresceu de forma constante, transformando-o num dos rostos mais conhecidos do entretenimento nacional. Durante os primeiros anos da sua carreira, Cláudio preferiu manter a sua vida sentimental longe do debate público. Embora existissem rumores e especulações, ele evitava alimentar conversas sobre assuntos pessoais. Naquele período, muitos profissionais da televisão acreditavam que a exposição da vida privada poderia afetar oportunidades de trabalho ou alterar a forma como eram vistos pelos espectadores. Com o passar do tempo, a sociedade portuguesa tornou-se mais aberta e inclusiva. Nesse contexto, Cláudio Ramos passou a abordar a sua vida de forma muito mais transparente. As suas declarações públicas foram recebidas com naturalidade por muitos fãs, que valorizaram a honestidade e a autenticidade demonstradas pelo apresentador. A sua história é frequentemente apontada como exemplo da mudança cultural ocorrida em Portugal nas últimas décadas. O que antes era tratado com silêncio e cautela passou a ser discutido de forma aberta, sem o mesmo receio de julgamento social. Hoje, Cláudio Ramos continua a ser uma figura influente da televisão portuguesa, admirado não apenas pelo seu percurso profissional, mas também pela forma como escolheu viver a sua verdade perante o público. 6. Manuel Luís Guxa. Manuel Luís Guxa é uma das figuras mais influentes e respeitadas da televisão portuguesa. Com uma carreira que ultrapassa várias décadas, tornou-se um dos apresentadores mais populares do país, conhecido pela sua elegância, profissionalismo e capacidade de estabelecer uma ligação genuína com o público. No entanto, durante muitos anos, a sua vida pessoal foi mantida longe das manchetes, numa altura em que a exposição da orientação sexual ainda era vista como um risco para muitas figuras públicas. Nascido em Lisboa, Guxa iniciou a sua carreira nos meios de comunicação numa época bastante diferente da atual. A televisão portuguesa era mais conservadora e muitos profissionais preferiam separar completamente a vida privada da carreira pública. À medida que o seu sucesso crescia, também aumentava a curiosidade do público sobre a sua vida fora dos estúdios. Apesar da fama, Manuel Luís Guxa sempre procurou preservar a sua intimidade. Durante anos, evitou transformar questões pessoais em assunto mediático, concentrando-se sobretudo no trabalho. A sua competência profissional permitiu-lhe conquistar credibilidade junto dos telespectadores, tornando-se uma presença constante em programas de grande audiência. Com a evolução da sociedade portuguesa e uma maior aceitação da diversidade, Guxa passou a abordar a sua vida pessoal de forma mais aberta. A sua relação de longa data tornou-se conhecida do público sem escândalos ou polémicas, algo que muitos consideram um sinal das mudanças culturais ocorridas em Portugal. Em vez de permitir que a sua orientação sexual definisse a sua imagem pública, continuou a destacar-se pelo talento pela experiência e pela qualidade do seu trabalho. A trajetória de Manuel Luís Guxa demonstra como muitos profissionais da televisão viveram durante anos entre a necessidade de proteger a sua privacidade e o desejo de serem plenamente autênticos. Hoje, é visto como uma referência da comunicação portuguesa e como um exemplo de que o talento e o caráter são muito mais importantes do que qualquer rótulo pessoal. 7. Eduardo Bioté. Eduardo Bioté foi uma das figuras mais conhecidas do mundo da moda, da televisão e da beleza em Portugal. Embora tenha ficado famoso principalmente como cabeleireiro de celebridades, a sua presença constante nos meios de comunicação transformou-o numa verdadeira personalidade do entretenimento nacional. A sua vida foi marcada pelo sucesso, pela exposição mediática e por uma personalidade que dificilmente passava despercebida. Nascido como Luís Borges, Eduardo Bioté construiu uma carreira impressionante no setor da imagem e da estética. Desde cedo demonstrou talento para a criatividade e para a transformação visual, conquistando rapidamente clientes famosos e espaço na imprensa cor-de-rosa. Com o passar dos anos, tornou-se um nome reconhecido em todo o país, participando frequentemente em programas de televisão e eventos sociais.
Apesar da sua imagem pública confiante e extravagante, houve períodos em que determinados aspectos da sua vida pessoal foram mantidos com alguma discrição. Quando iniciou a sua carreira, a realidade enfrentada por muitos profissionais LGBT era bastante diferente da atual. O receio do preconceito e da discriminação ainda influenciava muitas decisões pessoais e profissionais. À medida que a sociedade portuguesa se tornou mais aberta, Eduardo Beltei passou a viver a sua vida de forma cada vez mais transparente. Nunca teve receio de expressar a sua personalidade, as suas opiniões ou as suas escolhas afetivas. Essa autenticidade ajudou a torná-lo uma figura admirada por muitos e criticada por outros, mas raramente ignorada. A sua vida pessoal ganhou ainda mais atenção quando formou família e partilhou publicamente momentos importantes da sua vida fora do trabalho. Para muitos portugueses, Eduardo Beltei representou uma geração de figuras públicas que contribuíram para normalizar a diversidade e para reduzir preconceitos através da simples visibilidade. Embora tenha partido prematuramente, continua a ser recordado pelo seu talento, pela sua energia e pela coragem com que viveu a sua vida. A sua história mostra como a aceitação social evoluiu ao longo dos anos e como a autenticidade pode tornar-se uma das maiores marcas deixadas por uma figura pública. 8. Rui Maria Pego. Rui Maria Pego pertence a uma geração mais recente de figuras públicas portuguesas que cresceram num contexto social bastante diferente daquele vivido pelos artistas das décadas anteriores. Filho do conhecido comunicador Júlio Isidro Pego, construiu o seu próprio percurso nos meios de comunicação, destacando-se como radialista, apresentador e criador de conteúdos. No entanto, apesar de viver numa sociedade mais aberta, também enfrentou desafios relacionados com a exposição da sua identidade pessoal. Desde muito jovem, Rui Maria Pego demonstrou interesse pela comunicação e pelo mundo dos mídia. A sua inteligência, sentido de humor e capacidade de abordar temas complexos com naturalidade ajudaram-no a conquistar um espaço próprio no panorama mediático português. Ao contrário de muitos profissionais da geração anterior, encontrou um ambiente gradualmente mais receptivo à diversidade, mas isso não eliminou totalmente os receios associados à exposição pública. Durante os primeiros anos da sua carreira, preferiu concentrar a atenção no seu trabalho e nos seus projetos profissionais. Como acontece com muitas figuras públicas, existia curiosidade sobre a sua vida privada, mas Rui Maria Pego procurou manter uma clara separação entre a esfera pessoal e a profissional. Essa decisão permitiu-lhe desenvolver a carreira sem depender de assuntos relacionados com a sua identidade para gerar atenção mediática. Com o passar dos anos, tornou-se cada vez mais aberto ao abordar temas ligados à orientação sexual, diversidade e inclusão. As suas intervenções públicas destacaram-se pela sinceridade e pela ausência de dramatização, contribuindo para uma discussão mais madura sobre estas questões em Portugal. Em vez de transformar a sua identidade numa estratégia de promoção, preferiu utilizá-la como forma de incentivar a compreensão e o respeito. A história de Rui Maria Pego ilustra a mudança de mentalidades ocorrida nas últimas décadas. Enquanto muitos artistas do passado sentiram necessidade de esconder aspectos fundamentais das suas vidas, as novas gerações têm encontrado condições mais favoráveis para viver com autenticidade. O seu percurso representa não apenas uma evolução individual, mas também uma transformação social mais ampla na forma como a diversidade é encarada pelo público português. 9. Luís Borges. Luís Borges tornou-se um dos modelos portugueses mais reconhecidos internacionalmente, construindo uma carreira de destaque no competitivo mundo da moda. Ao longo dos anos, desfilou para grandes marcas, participou em campanhas internacionais e conquistou uma reputação baseada no profissionalismo e na determinação. No entanto, por trás do sucesso nas passarelas, existiu também uma história pessoal marcada pela procura de aceitação e autenticidade. Natural de Portugal, Luís Borges não teve um início fácil. Antes de alcançar o reconhecimento internacional, enfrentou dificuldades financeiras e diversos obstáculos para entrar no mundo da moda. A sua persistência acabou por ser recompensada quando começou a chamar a atenção de agências e estilistas, abrindo caminho para uma carreira que o levaria a trabalhar em vários países. Nos primeiros anos de exposição pública, tal como aconteceu com muitas figuras do entretenimento e da moda, a sua vida privada nem sempre ocupava o centro das atenções.
O foco principal estava na sua carreira profissional e nas conquistas alcançadas fora de Portugal. Ainda assim, o interesse dos meios de comunicação pela sua vida pessoal cresceu à medida que a sua popularidade aumentava. Com o passar do tempo, Luís Borges tornou-se uma das figuras públicas portuguesas mais abertas relativamente à sua orientação sexual. Em vez de esconder quem era, escolheu viver de forma transparente, tornando-se uma referência para muitas pessoas que procuravam exemplos de confiança e autenticidade. A sua postura ajudou a reforçar a visibilidade da comunidade LGBT no espaço público português. Além da carreira na moda, também ganhou notoriedade pela sua vida familiar e pela forma como encarou a paternidade. A sua história mostrou ao público que era possível construir uma família feliz e bem-sucedida fora dos modelos tradicionais que durante muito tempo dominaram a sociedade portuguesa. Hoje, Luís Borges é visto não apenas como um modelo de sucesso, mas também como um símbolo de mudança social. O seu percurso demonstra como a visibilidade, a coragem e a autenticidade podem contribuir para uma sociedade mais aberta e mais tolerante, especialmente para as gerações mais jovens, que procuram inspiração em figuras públicas. 10. Nuno Gama. Nuno Gama é um dos estilistas mais prestigiados de Portugal e uma figura que marcou profundamente o mundo da moda portuguesa. Embora não seja ator, a sua influência no universo das celebridades, da televisão e do entretenimento tornou uma personalidade amplamente conhecida do público. Ao longo de décadas de carreira, construiu uma imagem de elegância, criatividade e discrição, características que também se refletiram na forma como geriu a sua vida pessoal. Nascido em Azeitão, Nuno Gama começou a destacar-se no setor da moda ainda jovem. O seu talento para o design rapidamente chamou a atenção da indústria, permitindo-lhe criar uma marca própria que viria a tornar-se uma das mais reconhecidas do país. As suas coleções ajudaram a redefinir a moda masculina portuguesa e conquistaram admiradores dentro e fora de Portugal. Apesar da notoriedade crescente, Nuno Gama sempre foi conhecido por evitar o excesso de exposição mediática. Enquanto muitas figuras públicas procuravam constantemente os holofotes, ele preferia que o seu trabalho falasse por si. Essa postura reservada estendeu-se também à sua vida privada, que durante muitos anos permaneceu afastada das manchetes e das especulações mais agressivas da imprensa. Num período em que a orientação sexual de figuras públicas ainda era frequentemente tratada como assunto polêmico, muitos profissionais optavam pela discrição. Nuno Gama pertenceu a uma geração que viveu a transição entre uma sociedade mais conservadora e uma realidade progressivamente mais aberta. Ao longo desse processo, procurou manter a sua independência e a sua privacidade, sem permitir que questões pessoais se sobrepusessem ao seu percurso profissional. Hoje é amplamente reconhecido como uma das figuras mais importantes da moda portuguesa. O seu legado vai muito além das passarelas e das coleções que criou. A sua trajetória demonstra como muitas personalidades públicas conseguiram construir carreiras respeitadas enquanto protegiam aspectos íntimos das suas vidas. Nuno Gama continua a ser um exemplo de profissionalismo, criatividade e consistência num setor onde poucos conseguem manter relevância durante tantas décadas. 11. António Calvário. António Calvário foi um dos cantores e artistas mais populares da história do entretenimento português. Embora tenha alcançado fama principalmente através da música, também participou em filmes, programas televisivos e espetáculos que o transformaram numa das figuras mais conhecidas do país durante várias décadas. A sua carreira foi construída numa época em que a imagem pública dos artistas era cuidadosamente controlada e em que determinados aspectos da vida pessoal raramente eram discutidos abertamente. Nascido em Moçambique, então território português, António Calvário tornou-se um fenómeno musical ainda muito jovem. Nos anos 1950 e 1960, era considerado um dos maiores ídolos da juventude portuguesa. O seu sucesso levou-o a representar Portugal em importantes eventos internacionais e a conquistar uma enorme legião de admiradores. Ao longo da sua carreira, Calvário sempre manteve uma postura extremamente reservada em relação à sua vida privada. Enquanto a imprensa acompanhava de perto a sua atividade artística, pouco se sabia sobre os seus relacionamentos ou sobre os aspectos mais íntimos da sua vida. Essa discrição gerou curiosidade durante muitos anos, especialmente numa época em que o público demonstrava um interesse crescente pela vida pessoal das celebridades.
Em entrevistas concedidas ao longo da vida, António Calvário falou ocasionalmente sobre a pressão sentida pelos artistas da sua geração para preservarem uma imagem pública específica. Muitos profissionais do espetáculo acreditavam que qualquer revelação considerada controversa poderia prejudicar a carreira ou afastar parte do público. Por essa razão, a privacidade era frequentemente vista como uma forma de proteção. Independentemente das especulações que surgiram ao longo dos anos, António Calvário sempre procurou ser lembrado pelo seu trabalho artístico e pelas contribuições que deixou para a cultura portuguesa. O seu percurso ilustra uma realidade comum a muitas figuras do século XX. Viver sob constante observação pública enquanto mantinham partes importantes da sua vida longe dos holofotes. Hoje, continua a ser recordado como um dos grandes nomes do entretenimento português, cuja carreira atravessou gerações e deixou uma marca duradoura na história da música e da televisão em Portugal.